Estamos de volta com Sempre Bela. Eu falei para você ficar ligadinha conosco aqui, porque olha, tem um assunto incrível. A palavra é bem difícil, viu? Vou tentar falar, viu? Gengivoplastia. Acertei? Acertou, Aê! acertou. Como é que anda a sua relação com o seu sorriso? Você tá meio incomodada ou incomodado com ele? Isso pode ser por conta da gengiva. Vamos receber aqui o doutor Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado. Bem-vindo, doutor. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né? O que é isso, doutor? Explica pra gente, porque a palavra é bem confusa, assim, uma palavra difícil, gengivoplastia. A gengivoplastia é uma cirurgia na gengiva, né? A plástica gengival. Para corrigir uma alteração estética no sorriso, um excesso de gengiva na hora que sorri. O que seria um excesso de gengiva? Então, existem algumas características, assim, tem gente que fala assim, 3 centímetros expondo 3 centímetros, tem gente que fala assim, uma certa exposição, mas eles não chegaram num consenso, né? Isso vai muito porque o que te incomoda, quanto isso te incomoda também, né? Porque mais é a exposição gengival durante o sorriso. Então tem pessoas que a gengiva acaba cobrindo os dentes e aí Exato. O dente fica pequenininho? Aparecendo mais, né? Às vezes existem casos de a gengiva cobrindo o dente, que a gente falaria que seria uma hiperplasia da gengiva, um excesso da gengiva. Alguns casos são ossos, por causa do osso, a maxila se desenvolveu mais, então teria que fazer uma cirurgia, né? E outros casos é por causa do lábio. O lábio, ele tem uma a função muscular, assim, ele puxa muito, então ele puxa mais do que o comum, o sorriso, então expõe mais a gengiva. Nós temos alguns famosos, né, que passaram por alguns procedimentos que envolvem a gengiva. Vamos chamar o primeiro, que é a Glória Pires. Glória Pires. Olha dela! É impressionante, Ela doutor, tinha aparecia bastante. mais a gengiva mesmo. O que ela deve ter feito nesse caso? Provavelmente ela fez uma cirurgia, provavelmente, né? Porque era bem exposta, né, a gengiva. Essa cirurgia, ela faz o quê? Ela diminui o osso? Como é que ela tem essa, se for excesso de maxila, pode diminuir o osso, e também tem a cirurgia que a gente simplesmente corta a gengiva, e às vezes nesse corte de gengiva a gente tem que mexer em osso também, mas não é um osso tão grande, é só para reposicionar a gengiva num ponto certo, mas não pode ser junto com o osso. E então, como que é a recuperação desse procedimento? Essa que a gente faz em consultório, que é uma cirurgia mais simples, apenas de cortar a gengiva, a recuperação é muito rápida, a cicatrização da gengiva é fácil. Já essa hospitalar, se for de maxila, que a gente chama de cirurgia ortognática, já é uma cirurgia com uma recuperação um pouco mais difícil. Porque envolve ossos, né? Isso, porque já é uma coisa... Tem que serrar, geralmente é nessa região. Isso. Eu tenho um amigo que fez. Serra aqui e diminui, volta um pouquinho, é isso? Isso, ou a gente alonga ou encurta, tem que ver, aí precisa de um diagnóstico para ver se aqui que é comprido. Aqui normalmente é excesso de maxila dessa região. Né? O que o excesso pode ser? Mais visual ou também pode prejudicar a saúde da pessoa? Olha, esse de prejudicar, a gente pode afetar a mordida, né? Não ter uma mordida correta. Então, às vezes, em muitos casos, a pessoa vai utilizar aparelho e o ortodontista indica essa cirurgia prévia ao aparelho ou durante o tratamento do aparelho. Então, mas não é regra que vá dar algum problema. A principal queixa é estética. É estética. E falando em estética, temos mais famosos, né, que também se submeteram a alguns procedimentos. A próxima é a Bárbara Paz. Bárbara Paz. Vamos ver como ela era. Também tinha bastante gengiva. E mudou, né? A boca parece que desceu. Mas eu acho que aí também envolve um pouco do dente, tem que sobe um pouco. Esse tratamento também está muito associado às lentes de contato. Às vezes a gente vai fazer um tratamento estético nos dentes, então previamente faz a cirurgia na gengiva, não só às vezes para diminuir o sorriso gengival, mas para alinhar a gengiva, porque às vezes um dente está mais alto do que o outro, a linha gengival não está harmônica, vamos falar assim. Esses exemplos que nós vimos, né, de famosos, fizeram procedimentos na fase adulta. Essa é a fase que as pessoas mais buscam uma correção, ou é possível já fazer isso na infância, na adolescência também? É possível fazer na infância e adolescência, sim, mas assim, a gente tem que ver o momento exato. Na primeira infância, assim, não, porque está na troca de dentes, tudo. E assim, quando está mais adolescente, que é uma fase que pode sofrer mais bullying, certas coisas assim, dependendo da idade, é indicado sim a cirurgia. Nós temos mais um exemplo, vamos colocar na tela, que é a Jennifer Garner.
É o mesmo caso, ó. A gengiva bem aparente. E neste caso, me parece que ela fez um preenchimento labial também, né? Ó, porque o lábio dela tá bem mais carnudo do que era. Além do preenchimento labial, também pode ser utilizada a toxina botulínica, né? Que é a aplicação mais conhecido como Botox popularmente, né? Nessa região de músculo, esse músculo levantador do lábio superior. Para preencher. Não para preencher. Na verdade, a toxina botulínica, ela trava o músculo. Assim como ela trava rugas, ela travaria esses músculos aqui, que são um dos músculos responsáveis pelo levantamento do lábio superior, então ele diminui aquele levantamento. Então a pessoa, em vez de dar aquele sorriso muito alto, ele dá um sorriso um pouco menor, um sorriso mais amarelo, vamos dizer assim. Que interessante. Com uma aplicação de toxina Mas tem um botulínica. prazo de validade igual o Botox do É exatamente o Botox, ele tem um prazo de validade, normalmente em média de refazer. 4 meses e tem que refazer. Aí vai da pessoa assim, às vezes é até bom um teste, como serve muito como um teste no consultório, em vez de ir para cirurgia ou alguma coisa mais assim Começa agressiva. pela toxina, se Vê você se gostar do gostou, resultado, aí Exato. parte então para um procedimento mais definitivo. A cirurgia, ela é definitiva então, essa A correção. cirurgia é definitiva, exato. Legal. Temos uma perguntinha da plateia. Temos a plateia. Quem é que vai falar? Qual o seu nome? Luci. Oi, Luci. Doutor, eu gostaria de saber quem tem retração de gengiva. Explica pra gente, doutor, como é nesse caso. A retração, existe até uma brincadeira popular que fala que a única coisa que sobe depois da idade é a gengiva, né? Bacana. Mas não tem nada a ver com a gengivoplastia, é um problema com outros fatores etiológicos, né? Pode ser trauma oclusal, até trauma de escovação, uma série de outros fatores, né? Ausências dentárias. Sim. Então a gente teria que avaliar, e existe procedimentos cirúrgicos para corrigir também. Tá? Mas quem tem a retração consegue então corrigir a estética do sorriso? Depende do nível que consegue corrigir sim. Aí é feito um preenchimento? Um enxerto gengival. A gente tira de uma área doadora para colocar. Só que isso assim tem que ser muito bem indicado, tem que estar com a gengiva saudável, tem que ver se não teve perda óssea. Então existe inúmeras coisas prévias a essa cirurgia. Cada ter caso sucesso. é um caso, né? Exato. E falando em cirurgia, nós temos imagens da gengivoplastia. Vamos entender como que funciona na prática esse procedimento. Explica pra gente, doutor. Então, ali, o que ele está mostrando, né? A linha do canino, a altura do canino do gengival em relação aos dentes dominantes, que são os incisivos. Como o canino a relação altura-largura está certa, e já dos incisivos não. A altura, a largura dos incisivos, ele tá mais largo do que alto. E isso daí esteticamente não é bonito. Esse é um caso assim, provavelmente de hiperplasia, tá? Então faz a remoção cirúrgica desse excesso de gengiva, dando mais uma harmonia pros dentes, aparecer pro sorriso. Um pouco mais o dente também, aparecer mais dente e menos gengiva. Então, em teoria, a parte que... Então, em teoria, os dentes eles têm que aparecer de forma mais uniforme, todos eles. Exato. Existe um padrão de beleza de sorriso, assim, de proporção. A altura que o incisivo central tem que estar, que o lateral tem que estar, que o canino tem que estar. E ali não estava, entendeu? Eles têm que estar meio alinhado ou 100% alinhadinho? Tem que ter um alinhamento, um padrão certo. O seu sorriso é um bom exemplo, este que nós temos aqui? Esse daqui mais ou menos. Ele podia estar um pouquinho mais alto nesses daqui, porque esses daqui tem que ser os dominantes, né? Vira pra câmera aqui pro pessoal de casa ver, então. Mas você vê que não é todos iguaizinhos, Não é tão igual, mas há uma harmonia. Exatamente. E quem tem dentes grandes como o meu, né? Porque, ó, eu sou quase a Mônica, ó. Eu sou grande. Não. Então, se eu fizesse uma correção para que todos ficassem em harmonia, ó, talvez fosse aparecer dente demais. Também tem esse cuidado, né, no procedimento. Tem esse cuidado, sim. Às vezes, não sei se esse é o caso, precisaria avaliar melhor. Às vezes a gente indica a utilização de aparelho. Um aparelho ortodôntico para intruir o dente, diminuir esse dente para melhorar o sorriso gengival. Tá? E você falou do uso da toxina botulínica, né, como um complemento, até mesmo um substituto de uma cirurgia. O ácido hialurônico, ele pode também, de alguma forma, auxiliar na estética do sorriso ou não? Não. Na verdade, o ácido hialurônico, ele é um preenchedor, ele é diferente da toxina botulínica, né? Ele auxilia meio que, a gente fala assim, dando uma moldura pro quadro, porque a gente tem um sorriso bonito com um lábio que não tá bonito. Então a gente, muitas vezes, faz um preenchimento labial para deixar a moldura do quadro bonita, entendeu? Existe uma medida ideal
pro lábio perfeito e a gengiva perfeita ou não? Tipo, um dedo, 2 dedos, 1 centímetro, Existe. A parte superior... Existe? Existe um padrão Sim. de beleza de 1 para 1,6. O lábio superior é proporção de 1 e o lábio inferior maior, 1,6. Tá? E eu lembrei depois, complementando a sua pergunta, Pamela, a gente pode utilizar o ácido hialurônico, não sei se aqueles famosos black space, quando a pessoa sorri, fica aquele vão entre os dentes. A gente sim. pode preencher, mas isso muito bem indicado também. Preencher a gengiva ela incha um pouco e preenche aqueles buraquinhos que são os famosos black spaces, né? O buraco negro que fica, que às vezes é por falta de perda óssea, né? Entendi. Então aí a utilização é válida, a utilização do ácido hialurônico também. Nós Mas não é de sorriso gengival, né? Entendi, é para uma correção específica. Isso. Nós Agora, temos mais uma famosa. Vamos temos mostrar, mais uma? Silvinho, quem Vamos foi mostrar? também que passou por um procedimento, que é a Vanessa. Vanessa. Eu não sabia. Nem eu. Olha como E ficou mudou bem. bastante também, né? Olha lá como alinhou os dentes, olha. Perfeito. Os 4 exemplos que nós vimos são de mulheres. É mais comum em mulher a busca por esse tipo de procedimento? Não é só mais comum, como é mais comum acontecer o sorriso gengival em mulheres. A frequência é maior, não sei explicar. Entendeu isso? Mas mulher, você pode ver que é muito difícil chegar no consultório um caso de sorriso gengival de homem. Ué? Existe, mas a maioria é mulher. Que curioso, sorri aí pra eu ver. Olha que sorriso maravilhoso. Você gostou? Eu gostei. O meu aparece mais a gengiva, eu vou sorrir de forma mais comedida. É que você não sabe como que eu era. Eu tinha tanto dente, doutor. E eu tinha tanta gengiva que eu não cabia dentro de São Paulo. Arranquei uns 7 dentes. Eu passei umas 4 horas na mesa de cirurgia. Foi. Pra arrumar isso aqui tudo. É verdade. Bom, juro, foi verdade. A moral da história é que é possível, então, consertar o sorriso, né? De formas mais moderadas ou mais agressivas, todo mundo pode encontrar uma solução. Exato. Todo mundo tem a solução, desde uma simples aplicação de toxina botulínica até uma cirurgia hospitalar, que seria a cirurgia ortognática. Uma dúvida. Depois que fez a cirurgia, fez tudo isso, a região aqui é uma região que a gente está sempre salivando, úmida. Como que é a recuperação? Tem que ficar de repouso, um mês inchado, como é que fica? Então, depende, porque são inúmeros tratamentos, como eu falei, né? A toxina botulínica seria um dia sem exercício e sem deitar por 4, 5 horas. Coisa básica. Bem simples, no dia seguinte, vida normal. Uma cirurgia de consultório que só para resolver a hiperplasia, como foi a cirurgia que nós mostramos, seria uma cirurgia de uns 3 dias sem atividade física. Tomando canudinho? Não, tomar um certo cuidado com a alimentação quente, dura, mas aí volta à vida normal, remoção de pontos 7 dias, vida normal. Já a ortognática já é algo que o pós-operatório é um pouquinho mais complicado, mas hoje em dia evoluiu muito, né? Sim. Então não é tão assim como já foi uma época, né? Maravilhoso, foi Adorei. um prazer recebê-lo, Muito obrigado. doutor. Volte Legal. sempre, muito Obrigado obrigada, pelo viu? É um assunto que muitas pessoas passam por esse problema e acham que talvez nem tenha cirurgia para isso. Eu, por exemplo, nem imaginava. Achei que era um tratamentozinho, uma injeçãozinha, mas eu não imaginava que podia mudar tanto assim, né, Nossa, e Pamela? sorriso faz parte da autoestima, né? Muitas pessoas têm autoestima baixa porque não verdade. podem sorrir, porque não estão felizes com a harmonia do rosto, então é possível sim corrigir. Muito obrigado pela visita. Vou deixar o agradeço. contato do Dr. Alexandre Morita, que é o @alemorita_cutolo. É isso? @alemorita_cutolo. Muito obrigada e obrigado. volte sempre. Eu que agradeço. Volte mais Obrigado. vezes.